Neste vídeo vou falar das operações com números complexos. É uma aula importante porque vou dar algumas dicas de como, na prática, nos exercícios práticos, nós podemos decidir se vamos trabalhar na forma algébrica ou na forma trigonométrica. Esta é a dúvida, esta é a questão que geralmente traz mais dúvidas na altura do exame, que é, perante este exercício, eu preciso, por exemplo, simplificar uma expressão trigonométrica, esta pergunta é muito comum, simplifica a expressão e apresenta o resultado na forma trigonométrica, por exemplo. Mas pelo meio nós temos que fazer muitas contas, de dividir, multiplicar, somar, subtrair, e aí temos que decidir, como os complexos, quando fazemos contas entre eles, têm que estar na mesma unidade, não é? Têm que estar na mesma forma, ou estão os dois na forma algébrica, ou estão os dois na forma trigonométrica. Nós temos que decidir o que é mais fácil. Vou passar este para a algébrica ou passo o outro para a trigonométrica? Portanto, esta é a dúvida. E, portanto, aqui vão ficar com algumas dicas de como, que poderão ajudar a esclarecer isso, não é? Eu vou então passar por todas estas operações individualmente, elas estão aqui, isto é um resumo, este quadro que aqui apresenta é um resumo e eu agora vou passar por cada uma delas individualmente, começando então aqui pela adição e subtração. Bom, e aqui não há muito a dizer. Porquê? Porque, caros explicandos, na forma trigonométrica não dá para fazer adição e subtração, ok? E portanto, isto ajuda porque se eu tiver uma conta, se eu tiver que fazer uma conta de somar ou de subtrair na forma trigonométrica, não há maneira de o fazer. Portanto, aqui nem sequer pomos a questão. Aqui teríamos que passar, para fazer esta conta de somar que aqui está, teria que passar os dois complexos para a algébrica e fazer depois a conta como eu vou mostrar deste lado. Ok? Portanto, na forma trigonométrica, não tenho hipótese de fazer isto. A multiplicação já será possível, como veremos mais à frente, e a divisão. A soma e subtração não é possível. Portanto, se tiver, mesmo que tenha aqui um menos, também não é possível. Ok? Então, isto que fique claro. Soma e subtração, na trigonométrica, não dá. E, portanto, isto não oferece mais dúvidas. Vamos então ver como fazemos na algébrica, o que é muito simples. Se tivermos, por exemplo, 2 mais 3i vezes não, mais 3 mais 4i. Pronto, temos aqui a soma de dois complexos. Bom, vamos tirar os parênteses. Nós vamos aplicar nas operações complexos todas as simplificações que já conhecemos de números reais, ok? Propriedade distributiva, tirar parênteses, denominadores. E há uma regra também aqui importante nos complexos, mas que também é intuitiva. Nós, para adicionar complexos ou subtrair, temos que juntar, só podemos juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, ok? Portanto, aqui as contas que eu posso aqui fazer é 2 mais 3, 5, 3i mais 4i, 7i, ok? Isto está feita a conta. Não posso misturar a parte real aqui com parte imaginária, fazer estas contas. Terá que ser assim. Se fosse a subtrair, era o mesmo. Temos é que ter cuidado então com os sinais ao tirar o parênteses. Portanto, eu queria subtrair estes dois complexos. Z1 menos Z2, por exemplo. Ficava 2 mais 3i menos 3 mais 4i. Cuidado com este parênteses, era obrigatório aqui por causa deste menos. E agora a primeira coisa que vamos fazer é tirar os parênteses. Fica menos 3 menos 4i, não é? Como já conhecemos das operações com parênteses. E agora juntamos 2 menos 3 menos 1, 3i menos 4i menos i. Ok? E pronto, está feita a conta de somar e de subtrair. Então, relativamente à adição e subtração, está tudo dito. Vamos agora à multiplicação. E relativamente à multiplicação, já é então possível fazer nas duas formas. Então, eu vou primeiro aqui explicar como é que fazemos na algébrica e depois dar uma dica aqui importante. Vamos fazer aqui então na algébrica um exemplo. É a propriedade distributiva, será fácil, mas com um exemplo ficará melhor percebido. Então, 2 mais i vezes 3 mais 4i. Na algébrica, para fazer esta conta de vezes, o que é que eu vou fazer? Propriedade distributiva. Este com este, este com este, este com este, nos mesmos moldes que já conhecemos, ok? Então fica 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4i dá 8i. 3i vezes 3 dá 9i. 3i vezes 4i dá 12i ao quadrado, ok? 12i ao quadrado. Atenção que o i ao quadrado não nos vamos esquecer que é
menos 1, não é? Portanto, agora trabalhamos com tudo o que já conhecemos anteriormente. 8 mais 9 dá 17, 17i, mais 12 vezes menos 1. E vamos fazendo as contas, fica 6 mais 17i, menos 12. E agora juntamos aqui o 6 com o 12, com o menos 12, dá menos 6 mais 17i. E pronto, está feita a conta na forma algébrica de multiplicar. Agora, vou fazer aqui na forma trigonométrica. E na forma trigonométrica existe uma fórmula, ok? Temos esta fórmula que permite fazer a conta na trigonométrica. Portanto, é possível das duas formas. Vou dar aqui um exemplo. 2x de π sobre 3, era o Z1, por exemplo, vezes 3x de π sobre 2. Temos então a multiplicação de dois complexos na forma trigonométrica. O que é que vamos fazer? Multiplicar os módulos. 2 vezes 3. Portanto, é escusado. Este passo que eu agora estou aqui a escrever é escusado, depois poderão na prática passar logo para a igualdade que eu vou escrever a seguir, mas para ficar melhor percebido, então é 2 vezes 3, x, e somamos os argumentos. π3 mais π sobre 2. 2 vezes 3 dá 6, x, aqui denominadores, vamos multiplicar aqui por 2, multiplicar aqui por 3, fica aqui 2π, com 3π daqui dá 5π sobre 6. Igualando denominadores, ok? Portanto, a multiplicação na forma trigonométrica é multiplicar os módulos e somar os argumentos, ok? Pronto, agora lá vem então a dica importante. Como é que nós, se aqui dá para fazer das duas maneiras, perante uma simplificação que tínhamos no exame que fazer com complexos, como é que decidimos? Então vou fazer na algébrica, vou fazer na trigonométrica? Bem, não há uma receita que serve sempre, não é? O que é fundamental é nós, no exercício em questão, vermos o que é que será mais útil. Mas poderei dar aqui uma dica importante, que é a seguinte. Se vocês tiverem, por exemplo, uma multiplicação de dois complexos, eu vou dar aqui um exemplo. 2 mais 3i vezes 3x de π sobre 3. Nós temos que fazer esta multiplicação, não é? Das duas, uma. Ou passo este para a trigonométrica e faço esta fórmula, ou passo o 3x de π sobre 3 para a algébrica e faço esta, não é? Reparem uma coisa, para eu passar o 2 mais 3i para a trigonométrica, o que é que eu tinha que fazer? Ia fazer o módulo, não é? Que era, então vou-lhe chamar rol agora. Ficará então raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isto já está explicado nas aulas iniciais de passar da algébrica para a trigonométrica, daria, ora 4, 9, raiz de 13. Portanto, o módulo é sempre fácil de calcular. Mas ao calcular o argumento do 2 mais 3i, vamos ficar com tangente θ igual a 3 sobre 2. Este 3 sobre 2 não é um valor de referência da tangente, não está tabulado. Portanto, eu para obter aqui o θ, teria que ir à máquina de calcular, fazer o tangente menos 1 de 3 sobre 2 e ia-me dar uma coisa com vírgulas. Não é? Eu vou meter aqui um ângulo, por exemplo, ora 3 sobre 2 dá 1,5. Vou meter aqui, vou inventar, ok? Este ângulo não é o correto. 53, qualquer coisa, portanto não interessa. Mas ia dar vírgulas, ia dar uma aproximação, portanto eu não ia conseguir escrever o complexo exato. E, portanto, é um sinal de que não é para passar isto para a trigonométrica, ok? Por outro lado, viam, bem, este ângulo aqui é um ângulo de referência, é um ângulo conhecido do círculo trigonométrico. Então, passo antes este para a algébrica e faço a conta na algébrica, ok? Porque aqui iam obter valores exatos, o cosseno de π sobre 3 e o seno de π sobre 3 é conhecido, ok? Portanto, tem um bocado a ver com os argumentos, o que permitir o argumento melhor trabalhar é o que passam, ok? De qualquer maneira, vamos supor agora que este ângulo também não era conhecido. Vamos supor agora que aqui era π sobre 7. π sobre 7 também não é um ângulo de referência do círculo. Eu ao passar este para a algébrica, ao ficar com cosseno de π sobre 7 ou seno, também ia obter vírgulas, aproximações. E portanto não fazia muito sentido, que não tinha ali o número complexo exato. Bem, então o que é que poderemos fazer neste caso? Poderia ser útil passar este complexo para a trigonométrica, mas sem calcular o ângulo. Ou seja, eu poderia fazer assim, raiz de 13, no exercício em causa pode ser útil isto. X e chamo-lhe alfa. Ok? Em vez de calcular o argumento, uma vez que eu vejo o argumento vai-me dar vírgulas, não interessa. Se calhar para o problema não é relevante o argumento. Então, coloco aqui um alfa e depois já faço a multiplicação, π sobre 7, ok?
Agora multiplicava, ficava 3 raiz de 13 cis de alfa mais π sobre 7. E pode não ser importante eu ter que saber este ângulo no exercício em causa, ok? Portanto, quero chamar a atenção aqui para a questão dos argumentos. Não é usual, nunca vi no exame nacional, ser obrigatório escrever um número complexo com um argumento arredondado, ok? Isso não existe. Bom, não existe porque não é um número complexo exato, ok? Só por isso. Vamos então passar aqui à divisão, agora. E a divisão é muito parecida com a multiplicação. Bom, exceto aqui na algébrica não é parecido, tem um processo diferente, que eu vou então aqui explicar. É o multiplicar pelo conjugado. Vou fazer um exemplo. Portanto, temos 2 mais 3i sobre 3 mais 4i. Quero fazer esta divisão de dois complexos na algébrica. É possível. E como é que se faz? Bom, faz-se multiplicando pelo conjugado do que está em baixo. O que é o conjugado? O conjugado, nós já vimos, é 3 mais 4i, vou multiplicar pelo seu conjugado, que é 3 menos 4i. Portanto, é trocar o sinal da parte imaginária. E tenho que fazer o mesmo no numerador, não é? Como é lógico, eu não posso fazer só numa... Tenho que fazer numa fração, tenho que fazer nos dois lados, para ficar a fração equivalente, não é? E depois, como é que faço? Em cima faço a distributiva. 2 vezes 3, 6, menos 8i, mais 9i, menos 12i ao quadrado. E nós, onde multiplicamos pelo conjugado, vamos obter sempre um caso notável. O caso notável é este. A mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Também poderiam fazer a distributiva, também vamos lá ter, não é? Mas existe sempre um caso notável e, portanto, poderemos, de forma mais rápida, aplicar isto. E ficamos assim. Agora vamos fazer aqui as contas. Reparem que este i ao quadrado vai dar menos 1. Menos 1 com este menos atrás fica mais. Fica 12. 12 mais 6, 18. 9 menos 8 vai dar mais i. E em baixo ficamos com 9 menos 16i ao quadrado. Ou seja, 18 mais i, 9 mais 16. Reparem que o i ao quadrado é menos 1, com este menos fica mais. Ou seja, 18 mais i, 16 mais 9 dá 25. E depois poderemos aqui separar a fração em duas e ficamos com 18 sobre 25 mais 1 sobre 25i. Pronto, naturalmente depois num exercício concreto de um teste, se calhar estas frações aqui no fim dão números certos e dará para simplificar, não é? Mas pronto, fica aqui o complexo resolvido na forma algébrica, ok? Esta divisão foi feita então na forma algébrica, é multiplicar pelo conjugado do que está no denominador. Na forma trigonométrica, então, é parecido, portanto tem alguma parecência com a forma da multiplicação, mas é dividir. Divide-se os módulos e subtraem-se os argumentos, ok? Um exemplo, temos 2x de π sobre 3 a dividir, portanto, eu vou pôr o traço de fração antes, a dividir por 3x de π sobre 4, por exemplo. Ok? Como é que fazemos isto? 2 sobre 3 x de π sobre 3 menos π sobre 4. É aplicando então a fórmula. Ok? Ficamos então com 2 terços x, denominadores, aqui por 4, aqui por 3. Ficamos aqui com 4π menos 3π dá π sobre 12. Ok? 2 terços x de π sobre 12. E está feita então a conta na trigonométrica. As mesmas dicas que dei na multiplicação para passar da algébrica para a trigonométrica e vice-versa servem para aqui, servem sempre, ok? O argumento vai nos dizer muito sobre isso. Vamos então agora à potência. Potência de expoente inteiro. Bom, então na algébrica, para fazer uma potência, nós temos que fazer a distributiva ou o caso notável. Vamos ver aqui um exemplo. E portanto isto pode ser perigoso aqui na algébrica. Vamos ver, 2 mais 3i ao quadrado. Isto eu ainda conseguia fazer, não é? O que é que eu poderia fazer? Poderia fazer a distributiva, porque isto é 2 mais 3i vezes 2 mais 3i. Mas também posso aplicar aqui um caso notável, não é? Se fizer a distributiva, vou dar esse caso notável. Eu vou fazer o caso notável porque é mais rápido. Se nós o conhecemos, poderemos aplicá-lo. O caso notável é este, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Fica então 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12i,
mais 9i ao quadrado. Okay? Se eu desenvolvesse aqui a distributiva, ia dar nisto. Então fica 4 mais 12i mais 9 vezes menos 1, ou seja, 4 mais 12i menos 9, ou seja, 4 menos 9 dá menos 5 mais 12i. Pronto, eu fiz uma potência de expoente inteiro na algébrica, certo? Não foi necessário passar para a trigonométrica. Mas e se eu tivesse aqui, assim, um 18, um 23 no expoente? Bem, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que andar aqui a fazer inúmeras distributivas. Poderia fazer ao quadrado, vezes ao quadrado, vezes... Isto nunca mais saímos daqui, não é praticável, ok? Portanto, esta é uma outra dica. Se tiverem uma potência em que o expoente seja alto, seja grande, portanto, até ser 2 ou até ser 3, ainda conseguimos fazer por este processo da distributiva, não é? Portanto, se fosse 3, o que é que eu fazia? Fazia ao quadrado e depois multiplicava novamente pelo mesmo valor, 2 mais 3i, não é? Mas se for 23, isto já é impraticável. Então o que é que teremos que fazer? Passar para a trigonométrica, ok? E porque vai existir aqui uma forma fácil de trabalhar, vai existir ali uma forma fácil. Mas já agora, uma dica aqui, mesmo que o ângulo, se tivermos um expoente alto, o ângulo não dá jeito, vamos supor que eu queria passar então para a trigonométrica o 2 mais 3i. Queria escrever na trigonométrica para fazer a potência. Fazia o módulo, e o módulo vai dar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 9 mais 4, raiz de 13. E ao fazer o argumento não me calha um valor de referência, não é? 3 sobre 2. Esta tangente não é conhecida. Eu teria que ir à máquina e obter vírgulas. Bom, o que é que eu faço? Raiz de 13 cis de alfa. Meto lá um alfa. Chamo-lhe argumento alfa. Não interessa. Ok? E escrevia este complexo desta maneira. Raiz de 13 cis de alfa elevado a 23. E depois iria conseguir fazer aqui a potência de forma fácil através desta fórmula, ok? Então vamos ver esta fórmula, por exemplo, 2 de π sobre 3 elevado a 36, por exemplo. Isto vai dar 2 elevado a 36, isto depois a máquina de calculadora faz, cis de 36 vezes π sobre 3, ok? Isto vai dar 2 elevado a 36, que dá um número enorme, não interessa, cis... Ora, 36 a dividir por 3 dá 12π, ok? Neste caso até poderíamos depois simplificar aqui mais um pouco, o 12π é 0, não é? 12π sim é 0, dá número par, dá 0. Porquê é que dá 0? Eu estou a ver aqui no círculo, não é? Eu começo a contar π's, portanto 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, os pares caem todos deste lado, que é o ângulo 0, ok? E pronto, está vista assim, estão vistas as operações principais aqui com complexos. A questão da raiz de índice n, raiz quadrada ou raiz cúbica, vamos ver na aula a seguir. Então, até uma próxima.